Façam todos um bom dia, uma boa noite. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo. Eu sou a Dolores Silva, trabalho como terapeuta exclusivamente para os homens e trabalho a criança ferida, o menino ferido, né? Com que intuito, né? Com o objetivo de ajudar a curar as feridas da infância para que esse homem que esteja com dificuldades, né, ele consiga melhorar o seu comportamento, os seus sentimentos e desbloquear, curar traumas, curar dores emocionais vividas na infância que está impactando hoje esse homem adulto hoje. Hoje eu estou com o Danilo. O Danilo, ele vai ser, é Danilo o quê? Qual é o seu nome completo? Danilo Matheus Santos Rodrigues. Danilo Matheus Santos Rodrigues. O Danilo vai ser o meu primeiro entrevistado, uma pessoa que se dispôs a fazer esse trabalho. Ele vai ser como se fosse o meu modelo inicial, porque eu já sou terapeuta há algum tempo. Eu só estou mudando um pouquinho do meu nicho, né? Passei por muito tempo trabalhando como reflexologia, trabalhei como reflexoterapeuta, depois desenvolvi uma metodologia para salvar casamento, e nesse processo de desenvolver terapia para salvar casamento, eu estudava muito sobre os homens, então eu acabei conseguindo dos homens, né, feedback desses homens, que eu tenho maior carinho e maior gratidão por eles, né, porque eu acho realmente que eles me ajudaram muito. Eles sempre foram muito gentis, né, ao longo do processo do meu estudo, eu era podóloga por um tempo, e aí eu fazia uma espécie de experiência, de vivência, né, de ciência, né, porque eu perguntava diretamente, enquanto eu estava fazendo ali a minha podologia, eu perguntava para esses homens coisas deles mesmos, do mundo deles. Eu acabei me tornando muito especialista em entender, em ajudar e até mesmo ajudar eles deles mesmos. Então foi por isso que hoje eu, Dolores, estou fazendo esse trabalho exclusivamente para os homens, né? Trabalhei ajudando as mulheres, né, salvando o casamento. Homens não precisam, não é que não precisa, eles não permitem tanto assim essa ajuda, mas eu queria ajudar os homens. Então eu descobri qual é a maior dificuldade, aonde está a causa principal de todas as dificuldades dos homens, e eu percebi que é lá na infância, né, no processo de desenvolvimento do menino, que ele vai se moldando, e quando chega na fase adulta, ele vai refletindo todas aquelas coisas que ele se formou enquanto homem, enquanto pessoa, bem também como desculpa, bem também como toda a experiência, toda a vivência e toda a experiência que os homens, a gente que vive como infância, a gente projeta na nossa condição de adulto. E quando a gente começa a ter problemas, né, coisas que a gente não consegue resolver, então a gente precisa da ajuda terapêutica. No caso do Danilo, o Danilo também está precisando dessa ajuda, e eu estou aqui disposta a ajudá-lo. Tudo bom, Danilo? Tudo bem. Quero agradecer, dizer para você que eu fico muito feliz por você ter aceito o meu convite. E quero dizer para você também que parabéns, né? Porque não é uma tarefa fácil trabalhar suas dores, olhar para dentro de você. Eu falo que olhar para dentro da gente é um ato de coragem. E eu parabenizo você pela sua coragem, acima de tudo. Não é um processo fácil, não é um processo tranquilo. Por quê? Porque vai envolver coragem e, acima de tudo, por quê? Porque vai ter dor. Certeza. Então, as dores emocionais, elas são semelhantes às dores físicas, né? Embora a gente, né, não sei você, mas a gente não cresceu tendo que olhar os nossos sentimentos, tendo que olhar para dentro, ver o que a gente sente, por que a gente sente. E quando a gente chega na nossa fase adulta, a gente é adulto, mas com um comportamento infantil, com um comportamento que a gente não controla, que são as nossas emoções. E na maioria das vezes essas emoções
tem características, pontos de muita dor, que são dores emocionais, são traumas vividos. Às vezes a pessoa tem trauma de uma coisa bem específica que impacta a vida dela, a vida adulta de uma maneira muito pontual. Tem vários pontos, né, às vezes, de muita coisa. E o objetivo é ajudar, né, a pessoa primeiro a trazer à tona essa dor, o que é que você gostaria de trabalhar, até onde você acha que o que você viveu, né, o que você está com dificuldade hoje impacta, ou foi em função de uma infância, foi em função daquilo que você viveu. Dentro do aspecto hoje, como você está? Quais são as suas dificuldades hoje? Conta pra mim. Bom, primeiramente, prazer estar aqui com você. Prazer. Eu que agradeço pelo convite, por você estar aqui me ajudando. Então, inicialmente, hoje eu reconheço e aceito e vejo que o meu passado, o que aconteceu comigo no passado, me traumatizou. E hoje, nesse momento, eu me sinto bem, estou vivendo um dia de cada vez. Mais do que nunca eu reconheço, aceitei e estou buscando ajuda. E assim, tô um pouco nervoso. Não, normal, pode ficar sossegado. Não é pra não estar nervoso. Afinal de contas, você está se abrindo, né? Você vai abrir e abrir, né, o seu mundo interno é realmente desconfortável. Não é vergonha, é cuidado, fica tranquilo. Sim, bem isso, né? E em relação ao meu passado, foi muitas coisas que aconteceram, né? Eu nunca me abri para ninguém da minha família em relação a isso, a tudo. Você acha que, eu vou estar te perguntando para te ajudar, você acha que você não se abriu porque... Por que você acha que você não se abriu? Porque desde pequeno eu sempre agi dessa forma, de sempre querer guardar as coisas pra mim. Você acha que é você que faz isso ou é uma característica de homem? Bom, no meu caso é eu mesmo. Então você acha que você tem homens que você conhece, rapaz, homem, seja parente seu, amigo seu, que não viveu isso, que não tem esse comportamento de guardar tudo? Sim. Os meus amigos próximos que eu conheço, assim, eles já não agem da forma que eu sempre agi, né? Como assim? Explica melhor. Bom, no sentido de se abrir, de soltar, sabe? Os problemas, os sentimentos. Você acha que os amigos que você tem solta? Dá um exemplo aí, só para mim entender do que você está falando, de que o seu amigo consegue e você nunca conseguiu. Em relação ao teu amigo, para meu irmão, o Wellington, ele também teve uma infância difícil, muitos traumas, só que ele, diferente de mim, ele nunca guardou o sentimento dele, né? Mesmo jovem, né, criança, ele nunca guardou. E como você sabe que ele nunca guardou? Porque a gente sempre conversou muito sobre isso, porque ele também tentou me ajudar, né, nessa questão, né, pelos problemas que eu estava enfrentando, e ele sempre falava para mim, se abre, solta tudo, não guarda as coisas pra Então, você. Deixa eu só te interromper, você está dizendo assim, que pelo fato dele conseguir tentar te ajudar, você acha que ele, mas você nunca ouviu da boca dele de que não teve, que ele conseguiu lidar,
Você já ouviu da boca dele? Ó, eu, por exemplo, eu consigo falar dos meus sentimentos. Sim, eu já ouvi dele, ele já falou pra mim. Tanto é que por isso que ele insistia, né, comigo. Mas né, é nessa com situação. você ou ele fala, o jeito dele é assim com todo mundo, com qualquer pessoa? Bom, ele age dessa forma com, não com todo mundo assim, mas com as pessoas mais Mais próximas. próximo. mais Ele é uma pessoa que ele consegue falar do sentimento dele. Olha, eu passei uma infância difícil, mas isso me ajudou a ser do jeito que eu sou. O que ele falava? Ele assim, ele é uma pessoa que eu admiro muito, né? Uhum. Nesse esquisito assim, ele por ele agir diferente de mim, ele se tornou uma pessoa muito madura, muito centrado, muito focado. Ele sempre falava dessa forma que problemas todo mundo tem, todo mundo passa, né? Mas a questão Quando em si, você está dizendo assim, quando você... Do que exatamente ele falava? O que ele falava para você? Do que ele tentava te ajudar? ele sempre tentou me ajudar mais nessa questão psicológica. Por Sabe? quê? Qual era o problema que você levava para ele? Que você falava, pô, cara, eu não tô conseguindo, tá? Foi mais nas questões recentes, né? Vamos dizer assim, que ocorreu comigo, né? Conta o que ocorreu com você, então. Assim, eu fui criado pelo meu pai, desde pequeno, né? Meus pais, quando eu nasci, eles já se separaram. Certo. Né? E eu sempre fui apegado no meu pai em tudo. Meu pai sempre foi tudo pra mim. E Você tem mais irmãos ou é Tenho. você? tenho mais 4 irmãos. Você é o que Do mais... casamento Do seu do meu pai pai, com a minha, do meu pai, eu sou o caçula. você é o último filhinho do seu pai com a sua mãe. Isso. Os outros, quantos? 3 filhos? Ao total são 5, né? Não, do seu pai Do com a meu sua pai mãe. são 3. Do seu pai com a sua mãe são 3. Então sua mãe teve 3 filhos e você é o caçula da sua mãe. E ela teve mais filhos antes? Depois. Ah, depois, entendi. E eu sempre, desde pequeno, eu sempre fui, vamos dizer assim, muito sentimental, vamos dizer assim, carinhoso, grudento, apegado, né? E eu tive o meu primeiro casamento, né? Casei novo, Casou com quantos anos? com 16 anos. Casou bem novo. 16 anos. É. E esse relacionamento durou 8 anos, né? Dentro desse relacionamento eu tenho minha filha, Uhum. Como é o nome da sua filha? Maria Júlia. Maria Júlia. Beijo. Um beijo, Maria Júlia. E infelizmente, né, a gente se separou e minha filha mora longe, né? Mora no interior. Onde a sua filha mora? Mora em Lins. Certo. Você mora atualmente? Eu moro na capital, São Paulo. Certo. E assim, eu sinto muita falta dela. Aí foi daí que já começou a eu ter esses problemas psicológicos, né? Pela distância que eu tenho da minha filha, eu vejo ela só uma vez por ano. Certo. Né? Depois o meu pai, teve o falecimento do meu pai, né? Que é uma coisa que até hoje me pega muito, porque, como eu disse, né? Meu pai, eu sempre fui apegado com meu pai desde criança. Seu pai não casou? Não teve Meu pai, sim. Depois a minha mãe, ele teve um segundo casamento em 2005, né? E ela se dava bem com vocês? No começo, sim. Nos primeiros 2 anos foi uma maravilha, né? Sempre tratava bem, né? Eu, meu irmão, meu pai. Mas depois de um tempo ela mudou completamente, né? Porque
nós acabamos descobrindo que ela tinha envolvimento com álcool. Ah, ela usava álcool. Sim. Certo. E o meu pai, ele tinha problema mental, ele tomava remédio para poder controlar o problema dele para ele poder dormir. Como assim problema mental? Era... Qual é o problema diagnóstico? O médico falou, ó, esse remédio ele toma, o médico diagnosticou? Sim, sim. O que que era? Era convulsão, Uhum. epilepsia e um outro nome que agora eu não me recordo, que é um nome... Sei. E ele sempre tomou remédio, né, para poder controlar. Ou seja, ele não podia com álcool, né? Seu Não, pai não. Nunca, mas ele nunca tomou álcool? Não, ele chegou a experimentar, mas aí ele não... Ele viu que ele não podia, Sim. entendeu? Ele não podia, ele também porque ele não gostou e também juntou, entendi. juntou. E meu pai, ele, devido a esse problema de saúde dele, ele se aposentou jovem, né, com 32 anos, né? Entendi. E aí esse medicamento que ele tomava era muito forte. Entendi. Ele tomava 5 comprimidos toda noite. É assim, ele tomava um remédio, não dava 10 minutos, ele já capotava. Dormia, certo. Sim. E aí era nesse momento que essa mulher dele se aproveitava e ia beber. Entendi. E aí, com o tempo, depois eu e meu irmão, nós acabamos descobrindo, aí ela mudou completamente com nós, né? Mas por quê? Porque ela começou a ficar agressiva, começou a mudar, vocês começaram a ficar agressiva com mais ela? com ela, mais ela mesma. Ela começou a ficar mais agressiva, meio que colocando o meu pai contra nós, né? E você disse que o seu pai, você nasceu, o seu pai e a sua mãe já se separaram. Quantos anos você tinha quando seu pai e a sua mãe se separaram? Pelo que me falaram, eu tinha 3 meses. 3 meses? 3 meses. Ah, então o seu pai se virou com você. Quando que a sua madrasta chegou? Quantos anos você tinha? Ela chegou quando tinha 12 anos. Ah, 12 então anos. o seu pai que cuidou de você. Sim, meu pai... Com a ajuda de alguém. Isso, né? com Quem te a ajudou? ajuda da minha avó e... Com a mãe dele. Isso, e certo. a minha tia. E a irmã dele? Isso. Certo. É porque assim, é uma história bem complicada, né? Essa separação dos meus pais, né? E envolveu muitas pessoas, família. Quando você fala assim dos meus pais e quando você lembra dessa separação, o que você lembra Assim, que foi ruim, que você está falando, foi muito complicado. O que foi muito complicado? Assim? foi muito complicado devido, como eu posso dizer, para mim tentar dar uma clareza maior. Porque assim, a separação dos meus pais ocorreu da seguinte forma: o meu pai Francisco e minha mãe. Aí tinha minha tia Marlene, irmã do meu pai, certo. E o marido dela, o Antônio. Certo. A minha mãe se envolveu com o Antônio, marido da minha tia, cunhado do meu pai. Sei, entendi. Entendeu? E devido a isso, teve um rolo danado. Teve um rolo danado, né? E o padrão... E você tinha quantos anos nessa época? Você viu essa história não ou você cheguei a ouve ver. essa Eu história? ouvi a história, porque, como falei, foi logo que eu nasci, né? Essa história aconteceu? Sim, sim. Quando? Entendi. Foi em 93. Certo. Então, assim, a minha irmã... Você está hoje com quantos anos? 30. 30, tá. Entendeu? Então, assim, eu sempre ouvi essa história, né? Quem lembra de tudo é a minha irmã mais velha. Certo. Então, assim, eu... Ai, tô saindo do vídeo. Vai. Eu, particularmente, sempre procurei não... Como posso dizer assim... Não que questionar o porquê que minha mãe fez isso, o porquê que aconteceu tudo, enfim.
Mas assim, a minha irmã, por ela ter presenciado tudo, lembrar de tudo, ela sempre teve um comportamento, né, mais, não posso dizer assim, Agressiva? Agressivo, assim, né? Falando, Isso, pondo na cara. apontando, sempre discutir Com a mãe ou com o pai? com a minha mãe, né? Mas aí é uma questão, uma coisa engraçada, né? Ah. E com tudo, ela sempre morreu junto com a minha mãe. Ah, sempre tava junto. É, né? Uhum. É uma coisa engraçada, né? Mas enfim. E devido a isso. Ah, uma então coisa- vocês são do seu pai com sua mãe, assim, pai e mãe juntos, vocês são em 3. Sim, Você, o seu irmão e a sua irmã. Sim. A sua irmã vive com a sua mãe. sim, E vocês dois ficaram com seu pai. sim. Certo. Estamos com meu pai, né? E na época, quando houve a separação dos meus pais, o meu pai acabou ficando doente. Certo. Você, epilepsia, essas coisas geralmente já nascem, É. né? Na Sim. maioria das vezes. Eu não Ele- sei se é isso, eu Sim, não, o não caso tenho dele certeza. foi. E também por causa que também ele nasceu com o céu da boca aberto. Certo, Teve que fazer uma cirurgia, ele tinha uma cicatriz aqui, porque teve que fechar certo. tudo. E depois também ele sofreu um acidente, ele foi atropelado. Então, mas assim, pelo que eu sei muito pouco, assim, posso estar falando uma bobagem, né? O que eu sei é que eu lembro e tal, de epilepsia, né? Que eu tinha Mas assim, epilepsia é uma coisa que acontece, que a pessoa já nasce Sim, com essa doença. Sim. O que vai acontecer são os episódios de as crises, vamos as dizer. crises, É. né? Aí o seu pai demorou para ter essas crises, é isso? Sim, sim. Ele demorou um tempo, né? Porque só depois, ou pode ter sido depois do acidente, ou não? Ou você não sabe? Eu não sei muito assim a história, né? Do Mas porquê? assim, depois do acidente agravou um pouco mais. Ah, entendi. Né? Talvez ele já tinha uma predisposição e depois do acidente piorou. Sim, acredito que sim. Entendi. Né? E aí logo em seguida da separação ele ficou muito mal, né, por toda a situação, e aí acabou ficando doente, ficou 4 anos internado no hospital psiquiátrico. E você, quem cuidou de você? Então, E você aí eu fui cuidado, quem ficou cuidando de mim e dos meus irmãos foi a minha tia e a minha avó. Tá, e você lembra mais ou menos quantos anos você tinha nessa época? Então, na época da separação eu tinha 3 meses, né? E eu lembro assim, mais ou menos assim. Não, das não coisas. da separação. No momento que seu pai sofreu o acidente e que ele Não, ficou quando meu pai internado. sofreu o acidente eu não era nem nascido. Né? Ah, Não era nem entendi. nascido. Que ele ficou na psiquiatria. Ele ficou no hospital psiquiátrico foi logo depois da separação. Então, nesse processo, você já era. Sim, Você falou que quem cuidou de você foi a sua. Nessa época que seu pai sofreu um acidente e foi pra. Quem é que ficou cuidando de você? a minha tia e a minha avó. Ah, entendi. E E você lembra quantos anos você tinha nessa época? sim, eu lembro, eu tinha 4 anos. E você lembra, assim, de 4 anos, o que você lembra de 4 anos? As Do lembranças menino de 4 anos, não da história. Sim, as lembranças que eu tenho que nessa época, foi a época que aí a gente foi morar com a minha mãe. Ó, quando eu vou estar te interrompendo até não. para entender um pouco. Sim. Por exemplo, quando você está contando agora, só você faz você está contando, você lembra sendo a criança ou você lembra tendo a imagem da criança de 4 anos? Não, eu Você lembro. parece que você está vivendo isso? Sim, Tá, entendi. eu lembro. Você tá bem lá, ó. Você tá contando aqui e parece E que tô você com a e a imagem, criança tá lá, você tá Sim. sentindo tudo que você tá Sim. sentindo, certo? né? E aí nós fomos morar com a minha mãe. Uhum. Minha tia levou eu e meus irmãos, né? E ficamos 3 anos morando com a minha mãe, Uhum. né? E foi uma
época assim de bem difícil. Difícil por quê? Assim, o que você lembra Porque assim, que era difícil? difícil no sentido das coisas que ocorreram, né? Porque assim, primeiro de tudo porque ela estava morando junto com O seu tio? o meu tio. Né? E Pra você, na época, quando você ouve essa história, que você tava lá, o que você lembra dessa história na sua criança? Assim, você lembra alguma coisa? lembro de muitas coisas. Lembro da época da creche, na creche, né? Tem algum episódio que marcou, que você, puta, isso foi... Você quer falar, assim? Ah, sim, tem questões de que esse meu tio ele bebia muito, né? Ele chegou a agredir eu e meus irmãos algumas vezes, né? Algumas vezes eu e meus irmãos tivemos que passar a noite na rua, por causa das agressões dele. Entendi. Ele... Quando você tá contando, você tá contando, você lembra da imagem? Sim, você tá... sim. Conforme você eu tô criança, falando, vem a as criança imagens tá dos ali. momentos, tudo na... E o que você sente, tá falando agora, assim? Eu sinto, o meu sentimento é, assim, um mix de... Como eu posso dizer? Como é a primeira vez que eu tô me abrindo, né, falando sobre isso, tá sendo um pouco difícil, assim, de um sentido de tá com um sentimento assim, de tristeza, sabe? Poxa, meu, se eu pudesse voltar lá atrás e ter, sei lá, assim, ter tido um comportamento diferente. Como assim? Você era uma criança? Sei lá. Não tô entendendo. Assim, no sentido de... Você se culpa? Sim. Qual é a culpa que você acha? Não me Qual é culpo. a coisa que fica falando aí? Você falou, se eu pudesse eu resolvi o problema. É mais ou menos isso. Mais ou menos. Porque... Deixa eu falar uma coisa pra você, né? Até olhando pra cá. Quando a gente é criança, o que é comum? O que é comum? Nós, na condição de criança, o que é mais comum é a criança achar que a culpa é dela. Que tudo aquilo que a criança está vivendo, a responsabilidade é dela. Que tem alguma coisa errada com a criança. É muito comum toda criança que passa por situações difíceis, que tem situações difíceis, ela começa a acreditar que ela é o problema e que talvez ela pudesse salvar o pai ou a mãe. Como se ela, na condição de criança, pudesse ir lá no mundo dos adultos melhorar, né, a cabeça, o ambiente do adulto, né, mais ou menos assim? Isso mesmo. E com essa ideia, né, que é uma crença, né, uma crença, na verdade, é uma crença que a criança acredita, que ela vai programando a sua cabeça, acreditando que tem um problema com ela. E deve ter algum problema comigo, por quê? Porque começa as comparações. O amiguinho da escola aparentemente não vive a mesma coisa, não é isso? Exatamente. Aí vai para o convívio social de uma escola, vê que tem amiguinhos que a mãe vai buscar na escola, que o pai vai buscar na escola. E aí a criança que passa por uma situação que tem esses pais, todo é desestruturado, né? A criança começa a acreditar mesmo que ela
tem um problema. Quando na verdade é a criança ali que está sendo negligenciada, ou seja, que não tem as suas necessidades atendidas. Imagina que a criança do Danilo, o quão estranho é para ele. Olha o que ele falou, olha a criança dele. Se ele pudesse, peraí que tá ventando bastante, ó. Se ele pudesse, ele voltava lá e não fazia. O que você não fazia? Você acha que quando criança você não fazia? Assim, eu cheguei uma vez, fugi de casa. Então, mas você tinha quantos anos? Tinha 6 anos. Então, 6 anos. 6 anos. Imagina que uma criança de 6 anos passou por tudo que ele passou. Mãe separada, depois foi conviver com o tio, com o pai, e que descobre depois que a mãe traiu com o tio. Olha para a criança Danilo, e com 6 anos ele foge de casa. Por quê? Porque provavelmente por dor. Porque não aguentava mais aquela situação, Sim. né? De ver aquilo, e aí você começou a acreditar ali naquele momento que o problema era você, que devia ter alguma coisa errada Comigo. com o Danilo. Comigo. Isso é muito forte. Ou eu que introduzi essa fala? Não. É bem Exatamente, verdade bem isso. verdade mesmo. Tá. Bem verdade. Então o que acontece? A criança, na sua inocência, porque você era inocente, então você achou ali que porque tudo aquilo que estava acontecendo por tua causa, a criança acredita, o problema sou eu. Por quê? Porque o assunto em questão às vezes citava você, às vezes a criança, ela acredita no mundo de faz em conta dela que o problema é dela, que é ela que criou aquela situação, porque ela está existindo ali. Se ela não existisse, por exemplo, o pai e a mãe não estavam passando por aquilo. Você tem essa percepção hoje? Mas você sabe que aquilo dali é uma característica da sua criança que estava pedindo ajuda, da sua criança que estava sendo negligenciada. Imagina como que é para uma criança ver o pai pegar, a mãe conviver com o tio, como se fosse marido e mulher. Olha aqui que dificuldade, assimilar tanta coisa na sua infância. Beleza. Então, beleza no sentido assim de você perceber que tem a ver com a sua criança, né? Então, a característica da criança, ela tem, nós, enquanto criança, nós acreditamos que o problema é nosso. Então, começamos a criar ali as nossas dores, os nossos traumas. Tem algum problema comigo. E essa fala vai acontecendo várias vezes. Você vai reforçando e ao longo do tempo você vai reforçando. É como se fosse fazendo um caminho neural no sistema nervoso. É como se fosse um caminho. A gente está aqui no mato, certo? A gente está aqui numa praça. Se a gente começar a passar aqui, você vê que a grama ali está mais alta, aqui está mais alta, mas no meio ali, a grama está mais. Você vê que tem um caminho. É a mesma coisa do caminho neural dentro da gente. Então essa fala, essa informação que vai crescendo e que vai, à medida do tempo que a criança vai se desenvolvendo, por quê? O que vai acontecendo ali? A gente cresce sem saber quem nós somos. Então todas as nossas questões, a gente não sabe quem é. Então a gente começa a ter bloqueio de identidade. O que é bloqueio de identidade? Quem eu sou? Quem eu sou no meio disso tudo? Então a criança começa a acreditar que tem um problema, porque ela não sabe quem é. Por quê? Porque nem o pai dela, os nossos pais, né, que também têm as suas dificuldades, né, não deram esse amor, não falaram assim, você é amado, você é a minha joia, você é meu menino de ouro. Nossa, você disse tudo. E aí a criança, a criança, o menino, o homem, o que lhe acontece? Ele começa a acreditar, não só menino homem, é que eu falo para os homens, mas as meninas também. A criança, ela começa a ter bloqueio de identidade. Quem sou?
já não é fácil. Já uma das dificuldades, Danilo, na vida do ser humano, nossa, enquanto ser humano, é responder 3 perguntinhas. Até hoje ninguém tem essas 3 perguntinhas, que é quem somos, de onde viemos e para onde viemos. Ninguém sabe. Quem fala, nós somos isso, mas assim, nós, enquanto ser humanos, ter isso, essa verdade intrínseca dentro de nós, que eu acredito que muito provavelmente quem criou nós, quem está por trás de tudo isso, enquanto Deus, enfim, enquanto Criador, enquanto Universo, muito provavelmente são essas 3 perguntinhas, deve ser algo muito para cada indivíduo. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? São perguntas da alma, que a gente vai passar a vida toda e essa resposta muito provavelmente, talvez a gente tenha, talvez a gente não tenha, vai depender de cada um. Mas quando a gente vai desenvolvendo o processo, né, a gente vai dentro de um contexto social, dentro de um contexto familiar, a gente começa a ter os nossos conflitos de relações. Quais são os conflitos de relações? A gente começa a ter essa dinâmica conosco. Como eu, Dolores, infantil, você, Danilo, menino, eu não sei quem eu sou. Para você é a história que te contam, né? A história que você lembra, a vivência que você tem e a julgar toda a sua história de vida, o seu contexto ali da sua história, né? Da forma como você, menino, foi se desenvolvendo, você muito provavelmente tem a sua dificuldade de saber quem você é, quem eu sou, mas quem eu sou no sentido de ser humano, no sentido de valores, né? Quais são os meus valores, quais são os meus princípios, por quê? Porque você, de um jeito ou de outro, você sabe que o que a sua mãe, que o seu pai, que a sua tia viveu, não tá contrário aos seus princípios, aos princípios da sua família, aos princípios da sociedade que você vive. Porque dentro da cultura, né, familiar, papai e mamãe é com papai e mamãe, tio não é com papai e mamãe, né? Então é uma ruptura muito grande na cabeça, tanto da criança, como também na estrutura da família que acontece isso, certo? Faz sentido? Faz. Então uma criança que nasce ali, você enquanto criança que nasceu ali, que estava envolvida ali naquela sua questão, você começa, é como se começassem a colocar um monte de lama, de muro, em volta da pessoa, da criança. Uma forma de bloqueio. De bloqueio, cobrindo quem você é, porque nós essencialmente, filho é amor. Filho é amor, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de amor, a gente, enquanto mãe, enquanto pai, filho tem, quando nasce, ele já tem o direito ali legítimo de ser amado. É como semelhante uma árvore que tem a sementinha, e que uma vez que ela se desenvolveu, começou a brotar, ou seja, ela vai se desenvolver, vai crescer, vai dar frutos e vai alimentar. Ela tem o seu porquê. Nós, né, seres humanos, também temos o nosso porquê. Nós vivemos por algum motivo. A sua vida aqui no planeta Terra, na condição de Danilo, filho do seu pai, filho da sua irmã e um dos seus irmãos, deve ter um motivo muito legítimo para você existir, certo? Mas o que acontece? À medida que você foi se desenvolvendo na sua condição ali da sua infância, você foi sendo, com as dores, com a sua dificuldade, você foi cobrindo ali quem é você. Porque essencialmente nós somos amor.
o ser humano em essência, por exemplo, você vê um bebezinho, ele é ninguém consegue não gostar de um bebezinho. Ele respira amor, ele é cativante, ele é assim pleno, ele é um brilho dele. Não é isso? Exato. Na medida em que a gente vai crescendo e vai se desenvolvendo, o que vai acontecendo? A gente vai se perdendo de quem a gente é, em essência, né? Quem a gente é de alma. Por quê? Porque a nossa essência, quem somos, as aptidões que nós somos, é lá na infância que ela se apresenta. Só que para isso, quando a gente tem pais maravilhosos, no sentido de também já ter essa criança muito bem estruturada, esse pai ele vai trazer, vai mostrar para você o mundo, vai ajudar você a diminuir o percurso das coisas. Mas quando a gente tem pais, por exemplo, pais disfuncionais, né, o que é disfuncional? Que não cumpre nem assim a sua condição de pai, de proteger de um mínimo, bem também como de ajudar você a estruturar o menino, a pessoa que você vai ter. Só que olha que interessante, você passou, teve toda a sua história, está tendo toda a sua história, e o que acontece? Você não sabe quem você é, não sabe quem você é, não sabe quem são os seus valores, quais são os seus princípios. Por quê? Porque isso não é muito claro para você, certo? Faz sentido isso? Faz todo sentido. E quando a gente não sabe disso, a gente também não sabe, a gente começa a ter sensação de não merecimento. Eu não mereço uma vida boa, eu não mereço aquilo. Então a gente começa também a ter bloqueio de merecimento. Por quê? Porque a gente começa a dizer assim na nossa cabeça: eu não sou boa, tem alguma coisa errada comigo. Por quê? Porque eu não me sinto, o problema sou eu, porque eu não me sinto amada. Uma criança que não se sente amada é uma criança que tem dificuldade de vários bloqueios, mas acima de tudo tem uma baixa autoestima. O que é a autoestima? Autoestima é a capacidade de você ver o seu valor, de você se valorizar. Se eu não me vejo, a criança não vê valorosa. Por quê? Porque ela não se sente amada. Então, qual é a maior dificuldade da criança? A criança que não cresce, que tem dificuldade de não se sentir amada, de não ter o seu amor. Por que ela não tem o seu amor? Porque o pai, a mãe teve a dificuldade de comunicar, de dizer, de mostrar. E não necessariamente porque viveu essa sua história. Porque às vezes uma criança pega aquela informação que o pai, que a mãe, que fez tudo, e para a criança ele foi tão importante que ela se sente a criança mais amada do mundo. Por quê? Porque ela sentiu o amor do pai. O pai conseguiu, o pai conseguiu de uma certa forma comunicar amor. Então, quando a criança não se sente amada, ela começa a perder quem ela é em essência. E nós, enquanto filhos, somos amor. E o que busca essencialmente um filho de um pai é amor. Quando esse amor não vem, começa a ter os bloqueios, os traumas, as crenças. Aí começam as crenças. Que crença? Como meu pai, que a minha mãe, que seria a pessoa, entre aspas, a mais fácil, a mais próxima, ou necessariamente a que deveria me amar, ele não ama, e aí eu começo a desenvolver uma ideia de que eu não sou bom o suficiente, porque se nem meu pai nem minha mãe me ama, eu começo a ter uma autoimagem, uma imagem errônea, errada de mim, de que eu não sou boa, e aí eu começo a ter um comportamento tudo voltado para eu não sou bom, eu não mereço. Aí eu começo a ter bloqueios que vai, ao longo da minha vida, ele vai só como se aquele caminho ou aquele comportamento
a gente vai desenvolver o comportamento de, por exemplo, ir numa festa e não ganhar um pedaço de bolo. Teve gente que comeu 2 pedaços e não comeu um. Por quê? Pelo comportamento. Você ficou lá esperando e você não tomou atitude, ou você não foi lá pegar, ou melhor, o seu comportamento levou a criança a passar por aquilo. Ou, por exemplo, quando a pessoa é linda, porque qual é a pessoa que não é bonita? Eu tô pra ver quem não é, qual ser humano que não é bonito. Nós somos seres humanos e todo mundo carrega a alma. E a gente, o corpo físico é relativo. Tem gente que dependendo do lugar que você fala, tem gente que acha a pessoa linda, a pessoa negra, ou tem gente que vai pro lugar e acha a pessoa linda, a pessoa branca. Eu parto do princípio que não tem ninguém feio, eu dou ônus, né? Não acho que ninguém seja feio. O que eu acho é que a pessoa não sabe do seu valor. Então, quando a gente não sabe do nosso valor, a gente se comporta como se a gente fosse feio, se comporta como se a gente não fosse atraente, porque nós somos atraentes. Mas como a gente está cheio de bloqueios, o bloqueio do eu não mereço, o bloqueio de eu não fui amado, o bloqueio de que tem alguma coisa errada comigo, esses bloqueios vão trazendo comportamento. E esse comportamento vai colocando eu em situações cada vez de risco, atraindo pessoas que vibram, porque nós somos energia, que vibram do mesmo jeito que você. Então você começa a atrair a sua mulher que tem as mesmas dificuldades que você, a mesma falta de amor, a mesma. Por quê? Porque os iguais se atraem. Eu não conseguiria, por exemplo, uma pessoa de autoestima, Danilo, não conseguiria estar convivendo com uma pessoa de baixa estima. Ah, você quer dizer o quê? Que a pessoa de baixa estima não tem direito? Não é que não tem direito, não consegue. Uma pessoa de autoestima é uma pessoa que sabe seu amor, sabe quem ela é, anda pelos princípios dela, pelo valor dela. E a pessoa que não tem baixa estima é a pessoa que não vai conseguir. E a outra pessoa que tem autoestima, ela vai olhar para a outra e vai, não, isso não é para mim não. Ih, vou ter problema com esse moço, com essa moça. Por quê? Porque ele percebe o valor dele, ele sabe quais são os princípios, quais são os valores dele, porque ele sabe quem ele é. E quem ele é, o que você acha do contexto de quem é você? Você tem essa resposta? Não. Hoje, mais do que nunca, eu reconheço isso, de que eu não sei como. E quando alguém diz assim, Danilo, descreva quem você é, como você se descreve? Não? Nem a namorada? Quando eu falo, como você é? A pergunta que a mulherada faz não é essa? Não. Só pergunta o quê? Até porque eu sempre fui uma pessoa meio fechada, você assim, tímido no meu canto, né? Assim, em questão de relacionamentos, eu sempre perguntava o que gosta de comer, que tipo de música que gosta de ouvir, né? Mas assim, nunca chegava a me perguntar pra me descrever. Quais são os seus valores? Sim, não. Tipo assim, você valoriza o quê? Não, nunca chegou a me perguntar isso, não. Entendi. Você vê, né? Então, e no mundo das relações, a gente... você vê, você falou que você foi casado uma vez, 2 vezes? 2 vezes. Ó, 2 vezes. Danilo foi casado 2 vezes. Com 16, a primeira? Isso, dos 16 aos 24 anos e o segundo foi dos 27 aos 29 anos. Então, 2 vezes. E como foi pra você casar sem saber se você estava casando com a pessoa que tinha... O que você viu na pessoa? Qual foi pra você então, já que você falou, eu não sei quais são os meus valores, eu não sei... Primeiro, o que são valores, né? A gente às vezes... o que é valor? Valor é aquilo que você valoriza.
princípios é aquilo que você, independente de você conseguir ou não, você não vai ultrapassar os seus princípios. Por exemplo, meu princípio é eu jamais mataria alguém. Esse é meu princípio, certo? Então, parto do princípio que a vida, para mim, é importante. Então, se alguém, por exemplo, é o tipo de pessoa que acha normal tirar a vida de alguém, não é o mesmo princípio que o meu. Não acabe julgamento aqui. Eu tô falando que para mim aquela pessoa não serve para mim, para um relacionamento a dois, por exemplo. Pode ser amigo, pode ser colega da pessoa, mas para mim casar com uma pessoa que fere o meu princípio. Ou valor, por exemplo, eu valorizo muito a alimentação. Por quê? Porque eu acho que a saúde, quando você cuida daquilo que você come, você tem uma tendência a melhorar a sua saúde. Então, por isso que eu valorizo muito a alimentação. O valor, aquilo que eu valorizo. Então, vamos imaginar que se eu me envolvo com uma pessoa que só vai pro fast food, a vida é fast food, refrigerante, aquilo, só de ver aquilo já me... Uma vez ou outra ainda vai, mas a vida da pessoa, isso alimenta, nossa, isso vai bater de frente comigo. E eu vou, se eu optar em ter um relacionamento com uma pessoa dessa, eu vou ter muitos problemas com os meus valores. Ou eu vou passar a não focar naquilo que eu valorizo, e eu passo a não ser eu. Ou seja, eu começo a deixar de ser eu, a deixar de me comportar de acordo com os meus valores, com os meus princípios. Por quê? Porque eu quero aquela pessoa por algum motivo. Só que é claro e evidente que aquela pessoa não é um problema muito sério. Eu posso se envolver com a pessoa por uma carência, mas saber quem você ajuda você, no mínimo, a não se envolver com uma pessoa que vai ferir você a longo prazo. Faz sentido isso? Faz. Total sentido. Então, quando a criança ferida, o termo criança ferida, eu não sei se quem está ouvindo sabe, mas a criança ferida são as dores emocionais que a gente vive na nossa infância. E que se a gente não curar, não ressignificar, aquilo vai é aquilo que vai fazendo com que o nosso comportamento, não consegue falar não, é bonzinho demais. Por quê? São características de baixa estima. A pessoa que não sabe dizer, a pessoa vai, por exemplo, eu gosto, dizem que vinho tinto não é vinho tinto, né? Quem entende de vinho fala que vinho, não existe essa coisa de vinho tinto, né? Não, dizem, né? Eu falei, ídolo, você tá bebendo qualquer coisa, menos vinho. Aí eu falo assim, então eu não tomo vinho, eu só tomo o vinho que não é o vinho tinto. Então a pessoa, ela fala assim pra mim, se você vai num lugar e a pessoa sabe que você vai falar, eu tô tomando um vinho, sei lá, um vinho que não é tinto, né? Um vinho normal, um vinho verdadeiro. E aí eu falo assim, não, eu não quero. Não, pede um vinho tinto. Então eu passo a não pedir ali um vinho tinto, por quê? Porque é por uma insegurança minha. Mesmo que eu não tomo o vinho, ou porque eu acho que o vinho verdadeiro é um vinho mais caro. Não é que eu não como por ser mais caro, porque eu não aprendi a apreciar ainda. Eu acredito que algum dia eu vou ter paciência, alguém que vai entrar na minha vida e falar, Dolores, eu vou ensinar a tomar vinho verdadeiro. Entende? Então só o fato de eu não pedir, entende? Isso já é uma forma de baixa estima. Da pessoa falar, não, eu vou tomar mesmo assim pra a pessoa não ter que gastar um dinheiro com aquilo que eu gosto. A
forma de você não, assim, não me sentir merecedora isso. daquilo que eu gosto. Eu não tomo vinho, eu não, e aqui não estou dizendo, mas Dolores, vinho tinto, como eu já ouvi. Mas vinho tinto, não existe vinho tinto, o vinho bom, é não sei o que, não sei o que. Eu falo, gente, mas eu não tomo. Eu posso, por exemplo, por baixa estima aí sair com alguém ou estar num ambiente onde eu não peço um vinho tinto. Ou, por exemplo, uma pizza. A pessoa fala, você come qual? A minha pizza que eu como, eu descobri que é uma das mais caras. Eu adoro de rúcula. Rúcula? Rúcula e com mussarela de búfala. Eu adoro essa pizza. Mas é raro ter. Chique, hein? É, descobri que é chique. Ó, você falou. E aí o que acontece? Muitas vezes eu peguei no cardápio e vi que tinha ela. Mas eu sabia do preço, eu não quis pedir. Aí eu pedia uma que eu comia, mas não a que eu gostava. Isso é uma forma de baixa estima. Então são coisinhas que a pessoa acha que é uma bobagem, mas não é. Por quê? Porque se você realmente tem autoestima, você sabe lidar. O que é autoestima, né? Autoestima é você enfrentar os problemas da vida e abrir com champanhe ou com o vinho que você achar valoroso para você, para desfrutar o que a vida tem. Isso é uma característica de pessoas que têm uma autoestima. O que a gente costuma fazer? A gente não costuma nem comemorar as nossas pequenas vitórias. Por quê? Porque não fomos ensinados a olhar pra gente, não fomos ensinados a ver pra gente, não fomos ensinados. E aí quando a gente vai para uma relação, vai para o mundo, a gente tá lá cru de si. Puta, aí você falou assim, nossa, se eu soubesse, quer dizer, se eu soubesse quem eu era, se eu soubesse o que eu gostava, se eu soubesse que eu não ia gostar disso. Tudo tem a ver com o fato de a gente não saber quem a gente é. Qual é o meu valor, quem eu sou em essência. Que isso é uma coisa que está se perdendo. Por quê? Porque cada vez mais, infelizmente, nós temos pais que não têm esse valor. Até tem o valor e o princípio, mas acaba prejudicando a autoestima da criança. Por quê? Porque ataca a identidade, ataca a forma que a criança faz alguma coisa, é chamada de burro. A criança, não é que o que a criança fez vai ser algo que a gente vai passar a mão, mas a gente não tem, a gente tem uma tendência em ofender a criança, atacar a integridade. Você é burro! E na verdade a criança não é burro, a criança fez o negócio que não sabia. O máximo que... Filho, o jeito que você foi está errado, ó, faz assim. Porque aí eu não tô chamando, não tô dando. E aí a criança cresce achando que é burro. Ou, meu Deus, você não faz nada de bom. Olha, tudo que você bota a mão, você quebra. Ou seja, o menino foi, abriu a porta, quebrou o vidro. E aí, poxa vida, ó mãe, quebrei o vidro. Aí a pessoa, nossa, tudo que você põe a mão, você destrói. O que a criança ouviu ali? Que ela é um destruidor. Isso vai de encontro, vai atacando a integridade, vamos dizer assim. Isso, quem a criança é. E aí a criança ouve de quem? Da pessoa mais importante, que é pai e mãe, e as pessoas mais próximas, que são pai e mãe dela, dizendo assim, você é um merda. E aí ela cresce acreditando que ela é. E aí vai impactando ao longo da vida dela sentimento de que eu não sou bom, sentimento de que eu não sou merecedor, sentimento de que eu não consigo fazer. Só que para a pessoa fazer qualquer coisa, primeiro, ela precisa saber o que ela quer. Para saber o que ela quer, ela precisa ter clareza quem ela é.
eu sou isso, eu quero isso, ok. Aí você começa a estabelecer quem é você. Tá claro para você quais são os seus princípios, o que você quer, o que você quer, para depois você se sentir merecedor daquilo que você vai buscar. Quando você se sente merecedor daquilo que você vai buscar, aí você consegue ir lá e ter. Então é ser, fazer e ter, ou seja, eu preciso sentir, ser, ou seja, identidade, quem eu sou, meus valores, quem eu quero pra mim, o que eu quero pra mim. Mas eu quero aquilo. Eu tenho que acreditar que eu sou merecedor, senão eu não vou conseguir. Todo sentido. Mas aí quando eu interno em mim que eu consigo, eu sei que eu quero, eu traço um plano, porque eu sou merecedor, e a partir do momento que eu sou merecedor, eu começo a... Não estou dizendo que o que você definiu vai ser uma tarefa fácil. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que pelo simples fato da gente não entender quem a gente vai, os meninos vão, as meninas também, mas volta aqui, estou falando dos meninos. O que a gente faz? A gente vai por erro e acerto. O menino vai por erro e acerto. Eu fui daquele jeito, eu vou. Não foi bem assim. Eu vou daquele jeito. A pessoa não... A gente não é ensinado a falar, peraí, mas por que não deu certo mesmo aquela relação? O que tinha naquilo dali que eu não dei conta? E aí percebeu, né? Posso dizer assim? Isso. E aí a pessoa vai falar, mas e pro outro caminho? Então, o que acontece? Por que isso acontece? Porque o menino, que hoje é homem, no seu caso, é homem, tá com 30 anos, certo? Mas o comportamento, as emoções, os sentimentos ainda são de criança. E criança ferida. Por isso que não tá claro quem é você. Quem é você? Teoricamente, você vai perguntar assim, quem é você? Eu tenho que internalizar que eu sou uma pessoa, que Deus, a minha parte divina, que é Deus em mim, me trouxe aqui na Terra para fazer algo por algo. E se eu não me achar enquanto meu valor, não tem importância, não vai ter importância a minha vida, porque eu não tem clareza. Eu não vou para nenhum lugar se eu não sei quem eu sou. Há quem fala assim, eu sou imagem e semelhança de Deus. Ótimo. Só que você tem que sentir imagem e semelhança de Deus. E agir. E para quê? Para que quando você... Quem é imagem e semelhança de Deus vai pelos princípios cristãos de Deus. Então, é a pessoa que tem as coisas... Até é muito clara. E aí ela vai... se eu sou imagem e semelhança de Deus, assim como ele fala, eu posso tudo. Eu sou merecedor daquilo. Agora eu tenho que sentir que eu mereço. A minha pergunta para você é, você acha que merece? Quando você pensa numa coisa legal para você, você acha que você merece? Sim. Você acha que você merece? Aqui, ó, na boca. Mas quando há ação, você acha que o que você age, na forma como você age, você acha que a forma que você age, você acha que você merece no seu comportamento? Você se comporta como você se merece? Aí você me pegou. Porque a fala é muito fácil, né? Existe até uma frase que fala assim, né? Diga como é que é? Diga confiança. Não, a fala, né? Falo que eu falo, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso. É isso? Viva o que eu falo, mas não viva o que eu vivo. O que eu vivo. Uhum. Em outras palavras, assim, que eu não lembrei, é assim, a fala é muito fácil. E os nossos pais falam muito. Só que o que realmente faz com que o ser humano aprenda é o exemplo.
Então, às vezes a gente fala assim, nossa, é tão difícil. É difícil ser bom. É difícil ter princípios bons, porque é mais fácil se corromper, né? Exato. Então, o que a pessoa fala assim? Nossa mãe fala assim, menino, esse menino vive na rua, nem vem comer. Aí eu digo assim, não vem comer porque não tá com fome. Aí a pessoa fala, você tudo leva na brincadeira. Eu falei, não, ele não vem comer porque ele não tava com fome. Mas a pessoa tá sempre atacando a integridade do menino, maloqueiro. Maloqueiro, só vive na rua. Então, quando uma mãe fala isso, o que ela tá fazendo? Ela tá, infelizmente, sem perceber, eu sou mãe, eu fiz isso muitas vezes sem perceber, a gente ataca a imagem de quem você é, a integridade de uma criança. A gente começa a colocar medo, culpa, começa a agir como se a criança não fizer aquilo que a gente está pedindo, a gente começa com culpa. Vou dar um exemplo, eu vou pegar esse exemplo do Paulo Vieira. O Paulo Vieira, eu vi esse exemplo dele, culpa. Ele fala assim, menino, senta para comer. Aí você, vai logo que eu tenho, come logo. Então já começa a incutir culpa na criança, por quê? Porque eu tô ali, você tá fazendo meu tempo, eu preciso que você coma. Aí a criança não quer comer. Aí a criança vai peraí. Olha, se você não comer, não. Aí o que tá incutindo? Medo. Olha, se você não comer, você não vai assistir o seu negócio. Se você não comer, você não vai pegar o celular. Se você não comer, você não vai brincar de PlayStation. Aí a criança, não conseguiu fazer com que ela tudo para comer. Aí depois ela começa a colocar culpa, medo. Depois ela vai para pressão. Não vai comer não, peraí. Aí pega o chinelo. Aqui, Aí a criança vai gerando então trauma, né? Vai gerando. Agora a criança, além do medo, não conseguiu com medo, não conseguiu com a culpa, não conseguiu com medo, não conseguiu com a pressão. Peraí. Aí vai pra agressão. Aí pega. Então, pode, né? Por quê? Porque infelizmente a avó dela fez isso. A minha mãe aprendeu com a avó aprendeu com a bisa, porque nós não fomos ensinados como funciona o ser humano, qual é a melhor maneira de educar uma criança. Mas a melhor maneira de educar uma criança é dizer que ela é amada. Uma criança que é amada, o cérebro de uma criança que é amada, com uma criança que não ouve que é amada, né? Existe uma pesquisa, né, o Instituto, que fez uma tomografia de uma criança que é amada, de uma criança que não é, o cérebro é enorme, só para você ter uma ideia. Você vê o impacto que é a falta de amor. Por quê? Porque em essência você não recebe aquilo que você tem por direito. Todo filho que nasce deveria já ser amado pelo pai e pela mãe. No meu caso, pelo meu pai, a parte do meu pai não passou isso. Então, mas o que acontece? O seu pai também não conseguiu te proteger. Então ele não conseguiu mostrar para você todo esse amor. É que você se comparando ao que você não tem com o que você tem, entende? Entendo. Eu não tenho nada, aí eu tenho alguma coisa, a pessoa aqui que me deu alguma coisa me deu. Não, porque olha o que você passou. Pela dificuldade dele de também não se sentir o cara, no sentido de amor. Por quê? Porque atraiu, olha o tipo de pessoa que atraiu. Uma pessoa como a sua mãe e a sua mãe como seu pai. Pessoas também com dificuldades. Entende? Nós somos vítimas das vítimas. Por quê? Porque a gente vai crescendo e aquele sentimento ferido, ele não muda, ele vai passando de geração em geração. E você inconscientemente, sem perceber, você acaba
uma outra coisinha ou outra, ou na maioria das vezes tudo, você acaba internalizando, colocando aquele pra dentro, e uma hora ou outra você faz com o seu filho e você não percebe. Assim como ele também não percebia. Então, ser bons pais ou ser boas pessoas requer realmente ter ato de coragem, abrir assim o mundo interno e olhar para dentro. E dói. Dói porque são as mazelas, dói porque se a sua vida não está funcionando exatamente por quê? Porque você não se sente amado, você não sabe qual é o seu valor, você tem crise de identidade, quem você é, se você merece ou não merece. Não mereço. E se eu não mereço, eu não faço o que precisa fazer. Então, a pessoa amada é uma pessoa que resolve. É a pessoa perfeita? Não, mas é uma pessoa que tudo que ela planta floresce. Por quê? Porque ela já nasce, ela já tá inteira. Ela já tem o amor dela, do pai, da mãe, ela já se sente amada. É uma criança, quando eu sou amada, eu enfrento melhor o mundo. Por quê? Porque eu tenho uma autoestima, eu tenho um valor, eu me valorizo, eu sei aonde eu posso chegar. Mas você não precisa. Não, mas eu sei que se eu fizer isso, se eu fazer esse curso, se eu me melhorar, se eu buscar ferramentas, eu consigo. Tem gente que não sabe nem que precisa de ferramenta para buscar o que busca. Se eu vou querer isso. Não, isso é fantasia. Mas você já fez isso? Não, isso não. Como é que você vai querer isso? Se pra ter isso, você precisa ter isso, você precisa ter isso, você precisa ter isso. Nem me liguei. Então, a pessoa tá fantasiando. Porque o amor, porque assim, a gente fala assim, mas e aí, a culpa é dos pais? Não. A culpa é da inconsciência, da falta de situação em que eu, na condição de ser humano, eu venho para esse pai. Só que, como diz a Cristina Cairo, a gente não nasce na barriga errada. A gente não sabe de onde a gente vem, nem para onde a gente vai, nem por que a gente está aqui. Mas o fato é que a gente não nasce na barriga errada. Cada pessoa nasceu aonde nasceu por algum motivo. Mas eu queria ter pais assim. Sim. Ainda mais quando a gente compara como a vida de uma pessoa que foi amada, de teve um pai bacana, que ajudou a encurtar as fases dele. Porque quando você tem amor e quando você tem alguém que cuida de você, você não cai em precipício tão rápido. Não é verdade? Por quê? Porque o seu pai, além de te amar, você tem um sentimento de amor, de valor entre você, ou seja, você se cuida, você se valoriza, você pensa antes de fazer, você cuida mais de você. Por quê? Porque você se ama. Bora lá! Se não der certo, isso é bem característico de uma pessoa que não se ama. A pessoa não reflete, não pensa antes de agir. Vamos ver. Não, vamos ver no que vai dar. Vai dar ruim. Porque você não... Olha aí, tá claro. Só que você não tem nenhum amor dentro de si para valorizar você. E nem um pai e a mãe para dizer, filho, pensa, tem isso. Vai dizer o quê? Que é o pai e a mãe? Não, mas um pai e uma mãe, uma pessoa que te encurta o caminho, te fala, filho, vê o que você gosta. Mas veja isso que você não tá vendo. É mesmo. E ela vai se conhecendo, a minha mãe. Conhecendo você tal como eu sei, eu acho que você não consegue. Por isso. Então, ela não está dizendo que você não vai conseguir, está dizendo que conhecendo você. Então, é uma forma de você, da mãe ali que está fazendo, que está passando por esse processo de ajuda. Agora, uma mãe, às vezes a gente tem uma confusão assim, né, Danilo? A minha mãe fez isso, eu vou fazer totalmente diferente. Só que a sua mãe, tudo aquilo que você viveu, você é íntegro, você tem princípios, você tem valores. O que está faltando é você descobrir os seus valores, aumentar a sua autoestima
sentir que você é merecedor de tudo aquilo que você busca, é para você fazer o que precisa fazer, dentro daquilo que você decidir, certo? No caso de uma mãe ou no caso do pai, a gente não pode culpar o pai e uma mãe que não tem isso muito claro. Por quê? Porque ninguém ensina a ser pai, ninguém ensina a ser mãe. E outra coisa, agora se fala muito, essa coisa que eu tô falando aqui, eu aprendi estudando, mas quando eu fui mãe, eu fiz tudo isso que não deve. E hoje meu filho também tem os seus desafios e tá com a dificuldade dele. Até ele começar a cair a ficha dele, se permitir ajuda, se permitir que ele precisa de terapia, até isso, até ele entender isso, ele vai perdendo tempo na vida dele ali, isolado, não vivendo, ou vivendo o que precisa viver, certo? Mas dentro de um contexto de família, dentro do contexto de relações, se você não sabe quem você é, como que você vai... Então, o trabalho é a primeira coisa, né, de trabalhar a terapia, é ajudar você a limpar aquilo que você não é. Faz sentido isso? Para que você possa saber, mas peraí. Então, para isso, a gente tem que trabalhar. Por isso que eu falo que a gente tem que trabalhar o quê? A criança, o menino. Imagina, tantas as dores, as dificuldades, a ideia, a visão e a ideia que você tem de você, quem é Danilo. A criança Danilo precisa ser curada. Por quê? O Danilo, a criança Danilo não recebeu amor, ou não recebeu o que precisava. Então o que precisa fazer? Precisa o adulto Danilo, curar essa criança, para que é o famoso curar o menino que foi para que você possa ser o homem que você quer ser. Senão não vai ter sabotagem. Senão você vai começar a fazer, você falou que você participou lá do centro terapêutico, certo? E lá dentro do centro terapêutico, teve algum trabalho de terapia voltado para essas questões de traumas? Sim, teve. Eu fiquei lá 4 meses e 13 dias, né? E teve poucas vezes, vamos dizer, voltado a esse assunto. Como falando no começo, né? Eu fui pra lá devido ao uso de drogas. Depressão, ansiedade, que me voltou a... Depressão, ansiedade? E aí a cereja do bolo, né? Como teve a disse lá, é que minha válvula de escape era a droga. Você usava que tipo de droga? Você usa, tá? Cocaína. Mais difícil, a mais pesada. Falam que a mais pesada é o crack, né? A crack? Cocaína tá mais suave, assim, comparando o crack. Tá do lado ali, lado a lado. Né? E assim, o que o terapeuta lá falou uma vez em relação a isso, né? Que a maioria dos casos que levam as pessoas aí à dependência do uso de drogas, a maioria era tudo voltado a traumas. As dores emocionais, a fatos que ocorreram no passado, e de que devido a essas circunstâncias de que a gente não procurou ajuda, de não tratar, de não reconhecer que precisava soltar, resolver, se voltava ao uso de droga, né? Que a droga, assim, ele falou, né? Falou assim, a maioria das pessoas que acabam tendo problema com drogas acha que chegou no fundo do poço por causa que desandou na droga. Mas na verdade, a droga é só a cereja do bolo. E o que leva a maioria das pessoas a irem para o fundo do poço é os fatos que ocorreram. E esses fatos que ocorreram, você conseguiu trabalhar traumas lá das histórias que você contou? Sim, hoje mais do que nunca, né? Assim, como eu posso dizer,
nem você estava falando da questão de culpa, né? Que a culpa não é dos pais, né? Eu particularmente, eu nunca, de verdade mesmo, eu nunca culpei meus pais, nunca culpei assim minha mãe, nunca julguei, jamais, entendeu? Mas assim, voltando à questão do Thelma, uma coisa que me pegou muito, que eu sempre, desde pequeno, devido a crescer com os pais separados, isso é uma coisa que sempre mexeu muito comigo. E eu sempre tive na minha cabeça que um dia, eu sempre falava, quando eu tiver um filho, eu não vou querer ter filho para crescer separado. Infelizmente aconteceu. E o que você sente, assim? Você acha que o fato de você se separou, você acha que o fato disso ter acontecido contribuiu para você ir para o uso da droga? Não tanto questão disso, sabe? O que mais na questão do seguinte, poxa, minha filha vai passar pelos mesmos sentimentos que eu passei. Uma coisa que eu nunca quis um filho meu, sabe? Tá conseguindo entender assim mais ou menos? Sim. Sabe? Mas nesse quesito, né? Mas você percebe que por uma questão até de programação, a gente chama crenças, né? Que a gente vive, a gente aprende uma programação mental, e a forma como que você pensa vai produzir o seu sentimento e o seu comportamento. E você acabou fazendo exatamente aquilo que você não gostaria de fazer com a sua filha. Exato. Por quê? Porque existe uma programação da forma e do jeito que você foi programado. Então, para a gente mudar algumas coisas na nossa vida, no sentido de eu precisava resolver as minhas questões, eu precisava parar de seguir a mesma programação dos meus pais, daquilo que eu faço. Ou seja, eu tenho que ser uma outra pessoa, porque essa pessoa que me apresentou com esse comportamento, essa pessoa me levou para esse caminho, que é justamente aquilo que eu sempre evitei. Mas quando a gente não tem essas questões claras, né, de saber o que eu quero, quem sou eu, a gente acaba num contexto mais do eu não quero que a minha filha faça isso, mas a gente vai pelo mesmo caminho. De forma inconsciente, a gente faz as mesmas coisas que os nossos pais fazem. A gente busca as mesmas coisas que os nossos pais. Por quê? Porque a gente aprende por exemplo, pela vivência e pelo aquilo que você tem ali no seu contexto. Porque a referência que você tem é aquilo. Mas eu não quero mais. Então você precisa ter coragem, essa é a proposta, ter coragem de, peraí, então eu vou abrir, esquece o mundo externo, eu vou para o meu mundo interno, para que eu possa ir me abrindo e ficando cada vez vulnerável, porque o cérebro, quanto mais dor, mais ele vai fazendo de tudo para te proteger. Isso não é uma característica de personalidade, ele é assim. Não, é o cérebro que é assim. O cérebro faz de tudo para salvar você daquela situação. Então ele começa a fazer você se afastar daquela situação de dor. Aquilo deu dor, se afasta, aquilo também deu dor. Só que chega um momento que você passa a viver isolado. Uma pessoa que vive isolada é uma pessoa que não cresce, porque a gente, por algum motivo, Deus fez com que a gente vivesse em comunhão com todo mundo. Mas qual o objetivo? Saber quem você é. Porque eu só posso saber que eu sou egoísta quando eu estou diante de um monte de gente, tem ali um pedaço de bolo, onde todo mundo precisa de um pedacinho, mas eu falo, eu posso comer o pedaço todo? Mas que pedaço todo? Eu mereço. Não, você não merece, está sendo egoísta, porque se tem gente ali que precisa, ou seja, só você quer ser servida. Então, porque a gente começa a entender que estar diante do outro
mostra quem a gente é. E quando a gente vai morar com alguém, mostra mais ainda. Por quê? Porque aí aquela máscara que você faz ali do ai, agora não, na hora do vamos ver, numa briga, numa ira, numa situação de estresse, numa falta de dinheiro, é que a pessoa revela quem ela é. É dito, né, que a pessoa que vai morar sozinha fala assim, o dia que você comer 1 quilo de sal com a pessoa, essa pessoa comer 1 quilo de sal com você pode ter certeza que essa pessoa você pode levar pro resto da vida. Por quê? Porque não é uma tarefa fácil as relações. Mas tem muito mais a ver com você, pessoa, do que com a outra pessoa. Porque a proposta não é o outro muda, porque a gente quer que o outro mude. Mas a mudança parte de mim. É só que para eu mudar, eu preciso saber aquilo que eu não quero mais. Então, o meu convite para você, Danilo, até para a gente concluir aqui, que já está ficando bem grandona a nossa entrevista, eu convido você a trabalhar os seus traumas de infância, eu convido você a trabalhar quem é o Danilo, descobrir essa identidade, limpar essas coisas que te colocaram para ter a sua essência. Quem é Danilo? O que o Danilo realmente quer? O que o Danilo se sente merecedor de ter, para que o Danilo caminhe para o que ele quer. E para isso você precisa curar a criança, o menino. É os nossos meninos, é a nossa infância que tem a nossa aptidão, é na nossa infância que a gente sabe os nossos sonhos, que a gente sonha, porque não tem limitação. Ninguém colocou limite. A criança fala, quando eu crescer, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Eu nunca tive essa informação. Quando você crescer, você vai ser o quê? Minha mãe nunca me falou quando eu crescer, nem meu pai. Eu não tive essa pergunta. Eu fui, como todo mundo, assim você e todo mundo, foi vivendo. O pai foi vivendo. Claro que eu não estou aqui dizendo que não é uma tarefa fácil. Mas os nossos pais, infelizmente, por ter as mesmas feridas, as dores emocionais, ter a criança, a história, a vivência, é igualzinho. Se você pegar a história do seu pai, você vai ver que tem mais ou menos a mesma coisa da sua história. Se pegar a história da sua mãe, vai ter a mesma coisa. Então a gente só pode dar, na maioria das vezes, aquilo que a gente tem. Ou a gente muda quem somos, aí a gente muda o contexto. E a proposta é essa, mudar o contexto da sua geração, que é mudar quem é Danilo hoje, traumatizado, ferido, com todos esses traumas, perdido na vida, no seu mundo, né? Quem sou eu, o que eu quero e para que eu quero, para que você possa até mesmo se tornar um Danilo mais você. Para que você saiba exatamente o que você quer. E para isso você vai precisar limpar, curar esse menino. Porque é esse menino que traz quem é essencialmente Danilo. Faz sentido para você? Faz total sentido. Então, ok. Eu vou fazer um trabalho. Claro que eu vou pontuar bastante aqui com o Danilo o que ele quer trabalhar. Mas eu vou estar sempre voltando na causa, que é o menino, da onde surgiu aquilo, que é justamente a proposta. Porque no fundo, a gente precisa curar o menino, Danilo, para que o homem possa se aparecer, ou até mesmo para que esse homem possa ser quem ele é, de fato, sem dores, sem traumas. Porque às vezes o homem tá lá, homem gentil, maravilhoso, tá lá. Só que ele não consegue ser esse homem gentil maravilhoso para viver a vida maravilhosa que ele tem. Então, eu quero agradecer, Danilo, aqui a entrevista, dizer que você foi muito corajoso em dividir comigo, com a minha audiência aqui, essa história. E dizer assim que eu e Danilo vamos fazer um trabalho para que a gente possa trabalhar todas as questões que o Danilo trouxe aqui. Mas eu quero assim, perguntar assim para você assim, daqui a um tempo, não vai demorar muito não. Danilo não vai se livrar de mim porque eu vou ajudar Danilo. Vou ajudar o menino Danilo, a criança, o menino ferido.
Eu quero perguntar pro Danilo. Danilo, assim, o que que você acharia, assim, qual é exatamente o resultado que você quer daqui a um tempo? Quando a gente falar assim, olha, se você conseguir fazer isso, eu já me dou por satisfeito. Fala lá olhando pra câmera. Nossa. É o resultado que você quer. Seja ambicioso. O resultado que eu quero É. é realmente descobrir quem eu sou. E o que que Mais é, importante. o que que é descobrir quem você é? Eu preciso que você diga pra mim assim, de uma maneira mais específica. Se eu descobrir isso a meu respeito, eu considero que todo o trabalho que a gente fez terapêutico valeu. Descobrir minha capacidade. Mas qual capacidade? A gente é capaz de muita coisa. Intelectualmente eu posso ser capaz disso, de ação eu não sou. De ação. Você- Palavra certa. De agir. De agir. Então fala aí, então, o que que exatamente você quer como resultado, porque precisa tangibilizar, você precisa, não, eu quero isso. Tangibilize. Não, fala, você sabe o que você quer. Vocês não, vamos lá. Principalmente eu me tornar mais maduro. Posso Mas dizer pra quê? assim. Mas pra que você vai se tornar mais maduro? Eu tô convidando você a saber o que você quer. Então eu vou fazer outra pergunta. O que você quer que você não está conseguindo? Vou mudar a pergunta, vai ficar mais fácil. Que eu quero que eu não estou conseguindo. Força para encarar a vida. Força para encarar a vida. Quais são os seus desafios hoje? Hoje, dia 20 de 1 de 2024. E assim, posso dizer, como você mesmo disse, eu me sinto muito perdido em relação a tudo, sabe? E quero me tornar uma pessoa mais madura para mim conseguir ter mais atitude de enfrentar as situações diárias da vida, que até isso de vez em quando. O quê? Um exemplo. Dá um exemplo aí pra gente entender do que você está falando. O que seria, qual seria o seu maior problema? Você falou que o seu maior problema hoje é enfrentar a vida. O que você não está conseguindo enfrentar hoje? A minha condição atual que eu estou vivendo. Qual é a condição atual que você está vivendo? O que você está vivendo hoje que você quer resolver como resultado? Você falou, olha, se eu resolver esse resultado, Dolores, já valeu a terapia, tudo que eu me propus. Seja ambicioso. E eu voltar a ter minha condição financeira independente. Não questão financeira, assim, minha independência, vamos dizer. O que é a sua independência? O que exatamente você quer? O que você chama com independência? Assim, eu no momento estou morando com minha mãe, Certo. sabe? E o que você quer? Você quer tipo, Dolores, eu quero daqui 3 meses estar Tá no tendo meu uma cantinho. casa, Tá no meu cantinho. casa própria, casa alugada. No momento alugada, né? Mas você Mas, pode, se quiser, ter uma própria. sim, Vai depender de você se propor. Sim, Merecimento aqui. sim. Lógico, ter a minha casa própria, né? Por isso que eu falei, seja ambicioso. O que você realmente quer? Ah, hoje você mora com a sua mãe, tá ruim, você queria ter o seu canto. Mas você pode mais. Eu acredito que você pode mais. Então pensa assim, você acha então que se daqui 3 meses você ter claramente que você consegue ter um plano de ação para você conseguir a sua casa, o seu apartamento, ou sei lá o que você chama de lar, né? Apartamento, casa, sítio, não sei. Você acha que isso você conseguiria se propor a fazer? Então fala ali, ó, faz uma promessa ali. Fala, eu, Danilo. Eu, Danilo, daqui 3 meses me proponho a Pelo menos ter um pelo plano menos de ter um ação plano de ação para conseguir. para conseguir minha casa própria. Fechou.
Então é isso, olha a proposta do Danilo, e a minha vai ser trabalhar para que o menino, a criança, os traumas dele não impeça ele de se sabotar, não impeça ele de, pelo menos, de agir. Danilo, eu vou dizer para você que vai ser uma tarefa difícil, como qualquer outra tarefa, mas eu tenho certeza que você vai conseguir, tá bom? Eu despeço, desejo um abraço, um beijo para todo mundo, e deixa aqui um comentário e fala para mim o que você achou dessa entrevista. Falar alguma coisa, Danilo? Só agradecer você, obrigado pelo convite, obrigado por se dispor a me ajudar, e agradecer a todos e pedir desculpas aí, tô um pouco nervosismo, mas Não tem que pedir desculpa por conforme isso. eu aí não vou me soltando mais, mas obrigado de coração mesmo, principalmente você. Muito Tá, obrigado. eu fico imensamente feliz de você poder fazer aquilo que eu vim fazer no mundo, que é ajudar pessoas. Que bom que eu tô me achando, porque ajudar Danilo vai me proporcionar também essa troca. A troca de eu também me achar, de eu também saber qual é o meu lugar no mundo. Eu acredito realmente que eu posso ajudar esse moço, e eu e ele estamos dispostos a isso. Eu desejo tudo de bom para você, um abraço. Comenta aqui no vídeo o que você achou, faz pergunta aqui, se quiser fazer pode fazer pergunta, pode fazer pergunta pro Danilo, o Danilo responde, tá bom? Eu vou pedir para ele responder. E se você não é inscrito no meu canal, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Um beijo e fui!